Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Luiz Coronel, nosso poeta, perguntei sexta-feira se tu é o maior ou o menor, porque o maior era o nosso... Eu me contentei no posto médio. No médio? É. Poeta médio. Grande poeta, Luiz Coronel, publicitário também, porque, olha, tem pessoas que é questão de substituível, né? É. Na realidade, jamais o Mário Quintana terá um substituto. Primeiro lugar. Jamais o Luiz Coronel terá um substituto. O Mário dizia uma frase graciosa: não tem maior poeta nem melhor poeta. Esse troço de maior é para concurso de Mises, né? O Mário dizia. Quer dizer, em arte cada um ou realiza seu estilo ou não realiza seu estilo. Porque sem estilo a galinha corre o galo do galinheiro. E vem cá. Em qualquer atividade. E rei? Como é que tu define rei? O rei é uma nostalgia. O rei da cocada preta, o rei do cachorro quente. O rei da soja. O rei, aí já tem que parar. Aí já tem que parar. Eu achei uma muito boa sua, que disse que... Então vamos apresentar, para isso, não. Passarinho. O nosso rei da soja. Não faz isso. O nosso presidente da Brassoja, eu quis dizer, me enganei. Sou um mero corretor de soja mercado interno. Acertei, presidente da Brassoja? A Brassoja é muito pequena para ter presidente. CEO. Diretor está de bom tamanho. Tudo americanizado, não estou vendo? Não. Tudo bom, Sartori? Maravilha. Antônio Sartori. Bom te ver de novo. Tem gente que diz que esse é o quente, viu? É? Não, mas o outro tem sua postura digna, né? Não, é o quente. Mas que barbaridade. O cara é instigante. Sartori é o quente, né? Sim. E o nosso Tarso Teixeira, querido amigo lá das plagas de São Cepé e São Gabriel. É verdade, São Cepé e São Gabriel. O homem nasceu em São Cepé, tá vendo? Distrito de Cachoeira. Aliás, eu tenho dupla cidadania. Eu e o Faquin, cachoeirense e cepense. É verdade, os dois. Dupla cidadania. Como dupla cidadania? Nasceu num lugar ou no outro? Sim, eu depois... Ou tu nasceu no caminho? Eu nasci em Cachoeira e tenho nacionalidade cepense. Cepense. Nacionalidade. O pai dele morou muitos anos lá, tinha uma firma lá. Nacionalidade. Muito o pai do Paulo Sérgio teve uma firma de frutos do país lá, comprando lã, couros e exportava depois de lá, né? E era o filho que exportava aqueles produtos que não tinham condições do pai do Paulo Sérgio, tem uma indústria muito grande lá em São Cepé. Saudável, mas e o tio dele, o Zé Firpo, né? Flávio. Quer dizer que teve a riqueza como trampolim. Não sei, pode ser. Não mesmo. Nada, rapaz. Mas teve um passado bom lá. Eu fui estudante carente, rapaz, formado pela PLUB, fiz engenharia e financiamento da PLUB. Sabia disso? Te formou? Desculpa. Quantos tu quer que eu te mostre aqui? Duas, sério? Mas viu, Paulo? Eu tenho aqui. Eu achei interessante uma frase... Duas eu tenho aqui. Não, eu te acredito. Sem estilo, e de copiar a vez, tu me dissesse uma frase que passarinho que segue morcego termina dormindo de cabeça para baixo. Isso é uma frase sobre exemplo, né? E o poder político está cheio disso. Imitar o Mário Quintana, imitar outro. Cada um tem o seu estilo, né? Por falar em passarinho, eles passarão, eu passarinho. É aquela frase que ele disse sobre o Porcela, né? Que foi eleito no ano para a academia. E tudo indicava que ia ser o Mário. Mas o Mário também não era... O Mário perdeu para o Sarney? Não, foi para o Portela. Não foi para o Sarney? Não, foi para o Petrônio Portela. Não era Petrônio Portela. Aliás, o último a ter falecido dos acadêmicos era o Portela. Era um crítico literário de grande mérito, mas o Mário... Quer dizer, nunca se fez estátua para crítico no mundo. Mas também ele fez uma crítica que afastou ele da academia. Por exemplo, o Mário tinha uma coisa, ele era apaixonado pela Cecília Meirelles. Queriam levá-lo até a casa dela, ele foi até lá, chegou na esquina e disse, não vou mais. Parece que ele não era um combatente, ele era um homem mergulhado na sua obra. E o Mário, além do grande poeta, é um tradutor maravilhoso, traduziu Proust, a Virginia Woolf. Agora, o ruim do Mário é que ficaram as pequenas frasezinhas dele, as pequenas blagues, e esquecem os grandes poemas. Mas imortalizaram ele. O que tu acha ele dizer assim? Uma vitrine de brique, um busto de Napoleão. Eu chego à conclusão que o último reino da glória
são as vitrines de brick. Olha a profundidade. Essa Tic-tac do relógio, máquina de costura do tempo a fabricar mortalhas. Aí ele era um trágico também. Eu chego à conclusão que eu te subestimo. E quando eu te chamo de rei, eu chego à conclusão que eu te superestimo. Esse eu concordo. Olha aqui, ó. O pessoal adora. Houve uma homenagem dos músicos para mim sábado. O pessoal adora quando eu digo um textinho do Mário que é: Senhora, eu vos amo tanto que até por vosso marido me dá um certo quebranto. Pois que tem que a gente tenha, no mesmo alastrante amor, pessoa, animal ou coisa, ou seja lá o que for, amo muito vossa rua e vossa linda macieira, que ainda ontem deu flor. Esse é o Mário Quintana. Olha aqui, ó. Bom, Muito obrigado. Tu já mostraste um dado aí, a Bolsa de Valores alavancou hoje. Sim, subiu acima de 65 mil pontos, que foi o fechamento da Bovespa. Isso mostra uma leitura que o risco de Lula para o ano que vem, a cada dia que passa, é menor. Não tem risco. Não, mas a leitura do mercado internacional é que essa possibilidade existia. Exatamente. E são onde estão os grandes investidores. Uma questão diz outra? Como? Por que uma questão diz a outra, que eu não entendi? A leitura do mercado internacional é que os últimos acontecimentos via Lava Jato e na sequência que pode acontecer, vem mais 5 processos, no mínimo mais 5 que está em andamento contra o Lula, que as chances de ele ser candidato a 2018 praticamente inexistem. Ele já está cogitando do Haddad para ser o candidato, né? Já viu isso que ele falou? Isso aí. Então, com isso, o mercado tem uma tendência de subir, não mais tanto quanto, mas desde que passem as reformas. Que realmente é lamentável não passar as reformas, é uma necessidade. Eu me lembro, quando se analisa a situação do Brasil, o que passou a Grécia, e há uns anos atrás, num encontro em Buenos Aires com a cúpula mundial da Nestlé, falando com a presidente da Nestlé da Grécia, e ela me disse assim: a nossa dívida é impagável, nunca nós vamos pagar, nunca. Foram tantas as benesses sociais que o governo foi dando, que não tem como pagar. E o Brasil está caminhando nesse caminho. As reformas são necessárias. Gestão, incompetência, mas o que... Não é só isso. Reforma previdenciária, que eu falo em presidiária. Na previdenciária, o que aconteceu? Todas as oportunidades que o governo teve uma grande obra para fazer, ele tirou o dinheiro e nunca mais repôs do fundo previdenciário. Nunca mais repôs. Acabou, na década de 50, acabaram com todos os fundos previdenciários que tinha. Para a construção de Brasília foi pior ainda. Para a construção da Itaipu Binacional foi pior ainda. Construção da ponte Rio-Niterói. E o governo jamais ressarciu aquele que lhe entregou o dinheiro na mão, que é o empregador e o empregado. Toma aqui, tu é o fiel depositário, aplica direito esse dinheiro. Ele meteu a mão nos cofres públicos, tanto pela pilantragem, rapinagem, quanto pela incompetência. Incompetência. É os dois, incompetência e por maracutaias. Rapinagem total. Então não tem previdência que funcione assim. Porque esse choro que existe hoje do aumento de impostos que ninguém gosta, a carga tributária absurda no Brasil, sem dúvida, isso nos afeta diretamente nos custos de produção, de transporte, de logística. Eu estou convencido que vem mais imposto pela frente e pesado para o agro. Se não vem esse ano, vem o ano que vem. Mas, Sadoro, esse aumento de imposto dentro da porteira do combustível agora, que vai onerar muito os tratores, colheitadeiras e outros, e fora da porteira o transporte, para levar para Porto. O aumento do combustível, ele repercute em toda a sociedade. Toda a cidade. Toda. Efeito dominó. Efeito dominó. Foi uma barbaridade que fizeram, isso é uma vergonha. E não há contrapartida, quer dizer, nós vamos aumentar, mas em compensação vamos cortar esses gastos supérfluos, vamos diminuir a verba para os parlamentares, 500 milhões. Emenda parlamentar. Não tinha dinheiro para a Polícia Federal distribuir 1.800 bilhões para comprar votos de deputados. Eu acho a maior aberração. Do dia para a noite surgiu. A maior aberração jurídico-política pode dizer emenda parlamentar. Como é que o legislador vai ter mexer no orçamento? Mas isso é para comprar votos. Fica refém do Isso é abastecimento dos cabos eleitorais. Mas eu não faço parte do grupo de pessoas que acha que o culpado é o governo federal e ele tem a responsabilidade de achar soluções econômico-financeiras independente do aumento de carga tributária. É só quem tem um profundo desconhecimento de causa de como vive o Brasil. O Brasil tem um buraco terrível, causado pela incompetência e pelas maracutaias das gestões anteriores, e nós vamos continuar pagando e pagando mais caro.
Olha o que é o buraco desse ano, olha o que vai ser o buraco do ano que vem. E olha aqui, vem mais carga. Esse imposto sobre o combustível agora, nós vamos ter saudades do pequeno percentual. Eu estou convencido que alguns produtos do agro, para o ano que vem a liga de 5%, 10%. Na Argentina, ainda estão cobrando 28% sobre a soja exportada. Absurdo. O Macri reduziu, em 10 de dezembro de 2015, reduziu de 30 para 0. O milho, o trigo, o arroz e a soja caiu de 35 para 30 no primeiro ano. Ia cair mais 5% ao ano. O que ele disse o ano passado? Não tem como baixar. Vão baixar um ponto percentual com muita pressão. Então, 29%. 29%. Acho que o Brasil não vai botar 5% em cima do agro no ano que vem? Frouxo, tranquilo. Eu tenho dito uma frase, que eu digo que o verdadeiro produtor rural, nós, é uma espécie de extinção. Nós temos que inventar algo para nos defender. E quem está nos extinguindo mesmo é o governo federal. Que tem uma cara tributária. É que não dá para se libertar, né? Eles não dá para se libertar, não deixam. Eles tratam a sociedade, seja ela pessoa jurídica ou física, como marionetes. Nós somos marionetes do governo federal. É isso aí. Eu li um texto muito digno essa semana. O cara disse assim, governar é estabelecer acordos que sejam éticos e eficientes. O Brasil fez acordos que não eram nem éticos, nem eficientes. Quer dizer, a coisa está resolvida muito claro. É um histórico cumulativo, né? Mas governar é feito de acordos. Exatamente. Agora, que sejam éticos e eficientes. Paulo Sérgio, a reforma da Previdência é tão boa que excluir os militares, os funcionários públicos e os poderes. O Ricardo Paim está dizendo aqui. Está dizendo com verdade. Pela força corporativa que tem. Não tem. É que as corporações dominam o Brasil hoje. Todos têm medo das corporações. Ninguém mexe nisso tudo, ninguém consegue. São nações dentro da nação, né? Nações das nações. Também acho um crime o que os governos fizeram com a Previdência Social. Porém, Brasília, Ponte Rio, Niterói e Itaipu estão servindo a população. Mas hoje é pior, o dinheiro vai para a roubalheira. Tem razão, Júlio. Agora, não é aquela pessoa que vai se aposentar que tem que pagar essa conta. Aqui no Brasil, eles sempre têm a mesma solução. Ou aumenta o número de impostos, ou aumenta o valor dos impostos. Essa é a solução voraz de quem administra a Fazenda Pública Brasileira. Normalmente banqueiro. E reverter esse quadro não vai ser no curto prazo que vai se reverter esse quadro. Decididamente não. Nem anos, não gerações. Gerações, eu acho. Eu acho que nós vamos ter uma grande oportunidade no final do ano que vem, nas novas eleições. Nós vamos ter agora, se nós não votarmos direito, se a população não votar direito, bom... Mas tem que ter alternativa de voto direito, porque isso é como o time. Se o time já escala, é esse candidato e mais esse. Bom, a eleição vai ser o Lula e o Bolsonaro. Quer dizer, o povo vai votar direito? Não vai votar direito, porque não deu alternativa, deu um voto direito. Tem o voto em branco, tem como anular voto. Não, mas coronel, nós somos egoístas. Quando se tem consciência, passa a se ter responsabilidade perante a sociedade. E eu te pergunto, com o teu expertise, com o teu conhecimento, com a tua cultura, com a tua noção de mundo, com a tua noção de Brasil, com o teu relacionamento, com a tua habilidade, você se candidaria à política? Eu fui convidado, né? Sim, e aceitou? Eu não em função da minha idade. Eu já achei que não poderia exercer. Mas já fosse candidato, né? Mas isso quando jovenzinho. Era um menino. O coronel... Era proibido o meu slogan. Vote num coronel civil. E agora seria põe um coronel no Senado. A candidatura que me temos candidato na mesa, deputado. Olha, um belo candidato. Por que não o Sartori? Tu olhou para ele? Não, eu não olhei para ele. Tu não acredita no Sartori? Eu não sou vesgo para olhar para dois lados ao mesmo tempo. Porque o país não decola. Se antes era dívida externa impagável e agora é incompetência. Arrumem outra desculpa qualquer. O Fernando de Novo Hamburgo. Mas hoje é incompetência, somado à dívida interna impagável. A interna que é impagável. A externa está sob controle. Agora, a interna, olha, se vier um presidente que resolver... 3 trilhões. Um presidente que resolver dar um calote na dívida interna, vocês vão ver o que acontece. Aqui em Porto Alegre já deu um calote. Os fornecedores vão receber 6 meses de carência e 24 meses para receber. Aqui em Porto Alegre. Imagina se faz isso em âmbito federal. O que vai acontecer? Ô Paulo, só para uma pequena conclusãozinha, eu gosto muito de pensar politicamente em termos de algumas conclusões. Por exemplo, o que o país precisa? Precisa de um estadista cujas definições sejam pró-povo e pró-país. De repente começa a se pensar em alternativas favoráveis ao povo,
mas que não são boas para o país. Ou então alternativas que vão transformar o país revigorado, a nação, mas que não sejam boas para o povo. Quer dizer, o estadista deverá ter decisões que sejam favoráveis ao povo e favoráveis à nação. Este é o desafio que eu entendo. Concordando contigo, me passa quase a impressão que isso chega a ser uma utopia. Sim. Então tu acha que alguém pode governar pró-nação contra o povo ou pró-povo contra a nação? Coronel, eu acho a maior crise que nós temos hoje, política, social, ética, econômica, a maior de todas é crise de liderança. Não vejo liderança nenhuma no país. Isso que é o pior. Um país sem não tem para quem votar, que é a liderança. Hoje não tem uma pessoa que possa conduzir rebanho no Brasil. Não pode. Conduzir uma ideia, né, Paulo? Uma ideia. Vamos dizer a frase do Gandhi, né? Não é mudando os quadros da parede que se muda o governo. Muito bem. O governo é conduzido pela mudança de uma corrente de alternativas, por um bloco, por uma proposta política. Que não existe. Quer dizer, nós estamos cobrando aparecer o personagem quando nós temos que cobrar alguém que venha colocar em termos muito claros qual a alternativa política que está. O que os senhores acham? Um movimento via WhatsApp, que amanhã, dia 25, todos evitemos abastecer nossos veículos. E se não recuarem no aumento, na próxima semana serão 2 dias, até que recuem. Não é? Chama ingenuidade. Dono de posto de gasolina. Eu recebi o WhatsApp sobre o tema, chama ingenuidade. Carlos Chagas. Mas isso aqui tu vai te mobilizar contra quem? Tu vai te mobilizar contra o cara que está gerando não tem emprego. Não tem uma chance mil, de fato, essa ideia. Eu recebi por WhatsApp hoje, desde manhã, que isso possa se conseguir um resultado. Decididamente não. Não tem como. Agora, aqui na mesa tem um cidadão que se chama Tarso Teixeira. É o único cara de direita que eu vi apanhando dos brigadianos no movimento. Foi o Tarso. Eu vi. Não, tem que lembrar. Mas refresca a nossa memória. Quando, onde, Tarso? Onde? Quando a invasão da Fazenda Sotal, o MST estava indo para invadir a Fazenda Sotal, em São Gabriel, lá. Sim. E nós estávamos um grupo liderado por mim, lá, e pelo prefeito Rossano, na época, prefeito Doutor Gonçalves. E eles inventaram que tinham arrendado uma propriedade próxima da Fazenda Sotal e nós queríamos impedir que eles fossem até lá. E aí o Cláudio Gonçalves, que era o coronel na época, o governador era o Rigoto, Emmanuel Rigoto. E aí ele autorizou, ligou para ele, autorizou que nós tirássemos da estrada lá. Nós estávamos impedindo ali, na RS 630, que liga São Gabriel, Dom Pedrito. E foram para cima de nós. O Rigoto fez isso? Estão cerceando o direito de ir e vir. Constitucionalmente estão cerceando. A invasão da propriedade. Na verdade, cerceando, mas eles invadiam a propriedade da Fazenda Sotal e tinham invadido antes, tinham matado animais, tinham destruído toda a propriedade e nós invadimos. Aí nós éramos, acho que uns 30 homens, umas 50 mulheres, fomos todos agredidos ali. Passaram por cima de nós, a brigada militar. Enorme repercussão nacional. Nacional, da repercussão nacional. E o coronel me disse, olha, o governador mandou dizer que era para retirar vocês. Eu disse, não brinca, coronel, não. Ele recuou um pouco e veio para cima de nós. Cavalo, tiro, balearam vários com bala de borracha, aquela. Vários ficaram feridos nossos. E o que ocorreu com a Sotal depois? Depois ele vendeu no Poinca, um absurdo, 5 mil hectares, praticamente de perímetro urbano, com a da cidade de São Gabriel ali. E como todo assentamento, uma regra sem exceção, não produz nada. Liquidaram com a mata ciliar do Vacacaí, que ela corta o rio ali. Hoje são ali, não produzem nada. Ali está tudo arrendado, plantando um pouco de soja, um pouco de arroz, e o resto vive lá. 90% não mora em São Gabriel, foram embora. E está lá, infraestrutura, gastaram a fortuna, o governo federal, são empregados públicos ali, federais ali hoje. Estão arrendando as áreas. Mas, Paulo, eu estou com Eu, sábado de manhã, tomei café com o prefeito de Rio Grande. Ele estava com quase 80% de aprovação. O ex-prefeito de Pelotas também estava com aprovação de quase 80%. Estão surgindo algumas lideranças novas que estão dando esperança de gestão. E eu gostei muito quando eu vi o prefeito de Rio Grande, que é do PT, dizendo, eu conversava muito com o prefeito de Pelotas sobre a administração de nossas cidades. De partido diferente. Quer dizer, são pessoas que estão se limpando um pouco, se tirando um pouco esse viés ideológico que prejudica a visão objetiva, porque ideias boas são as que dão certo. Esse é o único teorema que tem que se entrar. Ideia boa é aquela que deu certo. Aquele grupo nosso do Palestrasse lá em Bagé, o grupo líder, aquele que o Sebrae está fazendo, liderança do presidente Esperotto, aquilo é espetacular, aquele grupo, com prefeitos, lideranças da região, do agronegócio, da questão do turismo, educação, ali os eixos ali,
espetaculares, apresentam várias soluções e ali que está surgindo lideranças novas. Ali, aquele grupo, te recorda, estivesse lá conosco. Sim, lá, né? Deixa eu fazer um comentário. O Paulo Sérgio sabe, inclusive eu falei com o governador logo no início da gestão dele, e disse, governador, não use a palavra agronegócio. Por que não? Porque a palavra agronegócio tem uma pecha de alguns segmentos da sociedade, que é multinacional, que é latifúndio, entendeu? A palavra agro é antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. É agricultura, a pecuária, agropecuária e o negócio. Então, o agro engloba absolutamente tudo e não tem a pecha de ser agronegócio, elite, multinacional, latifúndio. Eu não uso a palavra agronegócio, eu uso a palavra agro. Você que é uma liderança, que um homem que tem consciência da tua responsabilidade e que ocupa espaço como você ocupa, que bota a cara para bater, porque quando alguém se posiciona como você se posiciona, você sofre consequências. E quando você não abre mão das consequências em respeito ao teu entendimento, merece ser respeitado. Então, tu vê que ele não cobra pelos conselhos, ele dá conselho aqui sem cobrar. Paulo Sérgio, estadista pode ser para um país desenvolvido, para um país que nem o Brasil precisaria ter realmente um militar de pulso firme e que acabe com essas maracutaias que verde de Gravataí. Olha aqui, semana passada nós tivemos um encontro e estava uma pessoa do governo e nos disse que estão articulando a nível de governo federal, caso o Temer caia, a possibilidade de um militar assumir a presidência até fim de 2018. Mas não tem base institucional para isso. Não tem base institucional para isso. Como que não, legalmente? Como? Voto. Se tiver uma eleição indireta. Bom. Não, eleição indireta. Caindo o Temer, eleição indireta. Aí vai lá e elege general Sérgio Tigói. Então, de Cruz Alta. O coronel sabia, isso que o Getúlio Vargas dizia uma vez, Paulo Sérgio, que quando tinha para quem é que ia ser o governador do estado do Rio Grande do Sul, ele tinha nomeado todo o Getúlio, tinha nomeado os outros estados da federação, e no Rio Grande, Borges Emedeiro, Flores, Assis Brasil, Batista Luzardo, Oswaldo Aranha, quem é aqui? Não, aqui é difícil, mas então e deu o perfil dessa figura. Ele disse assim, não, então eu dou o perfil, tem que ter nascido do Rio Pardo para baixo e sabia andar a cavalo. Então tu estava... Eram todos. Mas olha aqui, o Getúlio, responsável pelo exílio do Flores da Cunha, o Flores jurou, o dia que eu encontrar o Getúlio, ele vai conhecer a sua verdade. E ele adentra um palácio e o Getúlio abre os braços e grita, Flores, tu não sabe a falta que tu fazias para o Rio Grande. E o Flores chorou. Essa história é magnífica. E sobre os ministros que tu falaste, aquela do Getúlio que ele dizia, como é que são formados os ministérios, assim? Grande maioria é formada de homens incapazes e de alguns capazes de tudo. Capazes de tudo, né? Criticaram a classe média por protestar nas ruas, mas esperar pela Uni comprada pela esquerda e a periferia, na qual me incluo, se contenta com futebol, novela e carnaval. Marcelo Portes. Não sendo pode. Colorado. Mas não pode. Não sendo Colorado. Quanto mais abafado o clima, mais festa. Tem que ter festa, né? O povo quer festa. Desde também, o tempo de Roma, panem et circenses. É verdade. Não tire a alegria do povo. Paulo Sérgio, parabéns, porque o que você falou sobre o Fundo de Previdência é real. Sei que você vai me contestar, mas o culpado de tudo é a mídia, que não divulga nada sobre isso, porque estão levando vantagem. Ivo Costa de Horizontino. Eu não estou levando vantagem nenhuma e nem falo por isso. Falo por consciência. Sempre que culpam a mídia, a gente tem que dizer, culpado é o sofá, né? É o marido traído, culpado é o sofá. Né? Vamos entrar depois no agro. Não podemos falar. Mas temos que lembrar que ideia boa, Estamos juntos. O Assis Brasil dizia, você falava em exposições agropecuárias, você falava são exposições agrícolas. O Assis Brasil dizia muito. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida ela não é virtual, portanto, o ensino dessa profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS.
CREA-RS em Foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparados pelas leis federais 4.950 de 66 e 5.194 também de 66, que garante 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40 horas semanais. O CREA-RS é um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade onde atua, para o cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com ela. Portanto, para garantir que o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é muito importante que você esteja em situação regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a Unicred acompanha os seus cooperados em todos os lugares. Você encontra a sua instituição financeira cooperativa, inclusive no mundo digital. Precisa acessar sua conta? A Unicred tem as unidades de negócios, o site e o app. Gosta de estar bem informado? Siga o Unicred, o @Unicred RS no Face, no Twitter, no Instagram. Para ficar por dentro das novidades, siga nas redes sociais a Unicred do Rio Grande do Sul. Unicred, mais valor para você. E agora vamos ao quadro de saúde com a doutora Raquel Campani, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan e hoje é o presidente da Academia Sul Rio Grande de Medicina e presidente da Bienal do Mercosul. Bota currículo nisso, né? Doutora Raquel, fale. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, oncologista do Instituto Kaplan. Quando falamos sobre câncer, nunca é demais falar sobre prevenção. Sabemos hoje em dia que um estilo de vida saudável é fator protetor para diversos tipos de doença, entre elas o câncer. Manter uma alimentação balanceada, rica em fibras, pobre em alimentos processados, influencia muito no bom funcionamento do nosso organismo. Além disso, manter atividade física regular, evitar fumo e álcool em excesso, praticar sexo seguro, também são fatores importantes para quem procura se proteger dessa doença. Cuide de sua saúde, ela é o seu maior bem. Obrigado. Aliás, bela participação, é a primeira que ela participa de um programa mais excelente. Paulo, já que tu estás como especialista em agro, estás como especialista em agro, em 2 especialistas em agro, aí tem um cara da fronteira, Eu é rebanho de nuvens. Rebanho de nuvens aqui, né? Dá uma olhada e analisem estas palavras do Bolsonaro. A China acabou de suspender a lei do filho único, mesmo tendo mais de 1 bilhão de habitantes. O governo Dilma e agora o governo Temer abriram para o mundo a compra de terras agricultáveis do Brasil. Imagine a China vindo com todo o seu povo para cá, sem termos CLT, consolidação das leis do trabalho, eles vão matar o nosso agro. A nossa segurança alimentar estará nas mãos dos chineses. Olha, meu amigo... Isso, negócio de criar inimigo é muito... não muito assinou fraco, aqui, eu estou procurando para não assinou, mas deve assinar. Isso é para tribo. O que tem? Essa fábrica de inimigos é coisa para a união tribal. Tudo que eu quero é que os chineses venham para o Brasil. Nós vamos aprender a trabalhar. Dentro de uma... Racionalidade. Olha, essa projeto, né? Nacional, eu não posso concordar com essa leitura. A África é bom. Tem tribo da projeto, né? Isso todo mundo gosta da África, né? A China, há 30 anos atrás, eles tomaram uma decisão política e estratégica de ser autossuficiente em milho, trigo e arroz. Soja, há 30 anos atrás, o consumo deles não chegava a 1 milhão de toneladas. As fronteiras agrícolas chinesas estão diminuindo porque a expansão demográfica das cidades se encontra onde? Perto das terras mais férteis. Então, as cidades estão adentrando nas terras mais férteis. Nos últimos 10 anos, a China perdeu quase 9 milhões de hectares dos pouco mais de 120 milhões que ela planta em fronteiras agrícolas. Exatamente. E com a mudança de hábitos alimentares, mudança de poder aquisitivo, o chinês descobriu que carne de frango, carne de suína é melhor que carne de cachorro, carne de cobra. A China está importando esse ano 88 milhões de toneladas de soja. O ano que vem, 92 milhões de toneladas de soja. Absolutamente, sem dúvida. Então, você pega esse período de 30 anos, Tarso. Os primeiros 10 anos, a China importou 150 milhões de toneladas de soja do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos.
Os últimos 10 anos desse período, ela importou 505 milhões de toneladas de soja e os próximos 10 anos ela vai passar de 1 bilhão de toneladas de soja. Portanto, o que interessa na vida e no mundo dos negócios é perspectiva. Qual é a produção brasileira de soja por tonelada? 114 milhões de toneladas. Por isso, Paulo mais Sérgio, ou menos igual do quase uma tonelada por habitante. Viu, nós somos da fronteira. Por isso, São Gabriel, em 2008, nós plantávamos... para entrar no gramado Pedro Westphalen. Em 2008, se o Sérgio Antigói for presidente da República, esse homem está com tudo. Em São Gabriel, nós plantávamos, em 2008, em torno de 15 mil hectares de soja. Vamos passar dos 150 mil hectares esse ano. Esse ano, agora, safra 2017. E produtividade crescente. 150. A produtividade é altíssima. Sim. Passamos de 60 sacos em média, quase. Bagé. Quando é que pensou em plantar soja em Bagé? Bagé vai passar dos 100 mil hectares, quer dizer, nossa região. Eu tenho amigos lá, que eram dentistas, hoje são... E eles assim, eu sou empresário agrícola. Eles têm orgulho dessa expressão. Empresário do agro. Empresário rural, empresário rural. O que não era a imagem que se tinha há 10, 15 anos atrás, quando a Veja chamava os produtores de caloteiros. Exatamente. Era a imagem distorcida. Hoje não. Hoje quem trabalha com agro, como o Pedro, né, Pedro não deve tem estar uma feliz imagem... com esse aumento do preço dos combustíveis aí, decorrentes do aumento de impostos. Não pode, o secretário de Transporte não pode estar satisfeito. Não, ninguém está satisfeito. Mas o presidente disse que o povo brasileiro iria entender e que é um governo que não mente. Não vai entender, não tem como entender isso aí. Não tem. Aqui não tem como. Mas tem que aceitar. Não tem opção. Não, sim, está feito, está posto. Tem que aceitar, não tem opção. Está posto. Mas dizem que as instituições não funcionam, está aí a prova que funciona. Eles mandam e o povo obedece. Não, a frase é dura. Me estupra, mas não quer que eu cante, né? Ela é fantástica. Espetáculo. Paulo Sérgio, componente da mesa. O Brasil precisa de um administrador de empresas na área econômica e não de banqueiros, economistas, está dizendo aqui o Carlos Alberto. Tudo bem, mas daí falta costura política. Que o Henrique Meirelles tem. Não tem. É justamente que não tem. Ele poderia ser um bom presidente, mas não tem costura política. Não tem habilidade de fazer costura política. Ele está falando que o Pedro sabe que é uma necessidade. Político que não tem habilidade de fazer a costura política... Mas o Temer é um alfaiate de tanta costura que tem, não deu certo. Mas ele pegou uma coxa remendada já, né, Bruno? Não. A coxa que ele pegou está em frangalho. Tu achava que o Meirelles seria um bom presidente? Olha, é um homem pragmático, é um homem que tem um histórico. Olha, quando ele assumiu a presidência do Bank of Boston, em Boston, nos Estados Unidos, a competência dele, pelo amor de Deus, ele é competente, absolutamente. O JBS, sim, viu que ele foi um grande... Tem Bom, mas olha aqui, acontece que quando ele foi... Uma bela eu não vou defender. Ensinou todo mundo. Olha aqui, todo mundo aprendeu com ele. Mas não com o Meirelles. O Meirelles é competente no trabalho que ele faz. Acontece que, na época, JBS, ninguém tinha a imagem que podia estar fazendo. Está fazendo. Eu só estou dizendo aqui no Rio Grande do Sul, ele acabou com a metade sul do Rio Grande. São Gabriel, nós estamos exportando carne in natura para os Estados Unidos, depois de 30 anos, carne in natura. Dianteiro desossado, 3 cortes, paleta, peito e acém. De repente, com esse problema do abscesso ali, né? Carne fraca ali, né? Agora quem está abastecendo é o Uruguai, tem planta no Uruguai, o Marfrig tem planta no Uruguai, quer dizer, a firma está continuando a exportar para os Estados Unidos em detrimento do emprego. São Gabriel está para fechar o Marfrig, São Gabriel. Isso preocupa muito, né? Quer dizer, a história dos frigoríficos é... Mário Luiz, boa noite, tudo bem? Sobre a situação do Brasil, o país perdeu a oportunidade de engrenar as estabilidades que teve em 2002 para 2004. 2002 para 2004, a transição do governo do FHC para o Lula, para resolver várias mazelas, e em vez disso se vendeu uma imagem, uma situação que não tínhamos. Agora o único jeito para acabar com os privilégios e com as mamatas será uma Assembleia Constituinte exclusiva, parabéns, que deveria ser feito sem interferência de terceiros. Aí sim iremos resolver o problema criado na Constituição Cidadã de 88. Bom, eu acho que a grande reforma tem que ser a política mesmo. E esse Congresso não tem legitimidade nenhuma para isso. Quem está lá não tem nenhuma legitimidade para isso aí. A Constituinte é a solução. É a reforma das reformas. O que vai se fazer agora... E quem seriam os constituintes? Bom, eleitos para isso especificamente por 4 anos. Nenhum interesse para si. E não pode ser candidato. Eleitos para isso sem poder ser candidato a mais nada. A não ser fazer uma Constituição nova. Essa é a legitimidade. Porque a corporação, e eu me incluo nela, porque sou deputado estadual, ela se protege.
Se protege. E o Brasil não precisa de proteção nesse momento. Ele precisa de mudanças e modificações estruturais profundas. E elas são políticas. Os problemas que nós temos hoje são criados politicamente. E têm que ser resolvidos politicamente, até porque não há espaço para nenhum tipo de golpe. Não há. No mundo. Muito menos aqui. Nem cultura para existir aqui. Até porque o Brasil, o Exército, foi para o lugar dele e ficou lá. Muitos não entendem isso e querem provocar o Exército. O Exército está quieto, cumprindo a função constitucional de manter as fronteiras brasileiras, manter a soberania nacional e manter a ordem. Só. Mas o seu primo aqui, o Marum, o PMDB está discutindo. Eu não fui me convidado para jantar com ele. O Sérgio Etigói, seu primo. Mas o Sérgio é um dos homens mais preparados do Brasil. Sim. E não sei, e se fosse o que o Marum quer que ele seja, e não vai ser, porque não é do estilo dele. Mas ele é preparado. Ele seria eleito, não seria por um golpe de Estado, de maneira nenhuma. Não aceitaria em hipótese alguma. Se tem alguém que sabe a função do Exército Nacional e que cumpre isso com rigor, é o Sérgio. Conheço ele, morei com o Sérgio a vida inteira, meu companheiro de quarto, ginásio científico, depois fomos para o Rio junto. Eu fazia medicina e ele fazia... Mas que existe uma costura em Brasília nessa direção, existe. Não, pode ser que exista. Olha, não, ela existe. Mas ele não iria através de um golpe militar. Não, mas isso nunca se admitiu, essa possibilidade. Não. Dentro das regras constitucionais. O exemplo que está se dando aqui é a eleição do general de Gaulle. Sim, Exemplo típico. Não, eleição. Um país conflagrado, um país num momento muito difícil, entrou o general de Gaulle como candidato e venceu a eleição. O Brasil precisa de uma figura assim hoje. Precisa de uma figura que não tenha nenhum compromisso com nada nem com ninguém. Por que o povo quer o Exército hoje lá? Parte da população quer o Exército como... Porque é uma instituição que está com apreciação tem favorável. credibilidade, tem seriedade. Tem seriedade, tem credibilidade, é isso aí. E há uma coisa, quando se pensar em Exército, tem que se dizer que de 64 para cá, surgem novas gerações militares que estão com uma revisão. E tem essa visão aqui que eu te dei, é exatamente essa visão. O Exército aqui no Brasil está cumprindo a função de soberania nacional, soberania das nossas fronteiras e manter a ordem. Naquele 64, é outra coisa. Dar o Rio de Janeiro. Foi outro Mas eu passado. perguntei, o Brigadeiro vem com essa tese. Não, o Exército existe para preservar a Constituição, cumprir a Constituição. Eu vi, sim, 64. Não, e Não, Proclamação da República. Para aí. 64 pôde, agora não pode. Por que 64 pôde? São dois momentos, são dois momentos. Não são dois momentos. São completamente diferentes. Não são dois momentos. Completamente diferentes. Não são ali existe. Para mim que foi uma contra-revolução, já vou entrar na discussão. Não. Para mim foi uma contra-revolução. Naquele momento, Sim. havia a clara intenção de implantar o comunismo no Brasil. Hoje a sociedade não aceitaria. Não aceitaria. Definitivamente não. Uma revolução? Olha, até porque não existe esse perigo mais. Agora a sociedade aceitaria. Não. A carência é muito grande. Não estou defendendo o levante militar aqui, mas acho que os militares seriam aplaudidos na rua. Tem 17 generais de quatro estrelas no Brasil, né? 17. Um está aqui em Porto Alegre. E sou alienista. Mas a população... Que é um grande general. Grande general, o Edson. É verdade. Me pergunto como deve sentir um empresário que paga imposto e gera emprego e tem na sua porta comércio informal competindo sem nenhum controle. Parece que quando resolvemos problemas com os daqui, trazemos mão de obra de fora. Carlos Eduardo, de Gravataí. Os camelô. Terrível a situação. Os lojistas. Pobrezinho dos índios. Os latifundiários, tem pouca reserva indígena. A pobreza deles na rua. Estou falando esse que eu vejo na feira, no Parque Farroupilha, no Brick, os pobrezinhos, sujinhos, no chão. Meu Deus, não há uma política de proteção para o índio? Então tem que ter uma política. Tem que ter política de trabalho, educação e trabalho. Porque há uma doação. Por que índio não pode trabalhar? Tem que trabalhar. Mas então, não gosta de trabalhar? Eles vão fazer. O latifundiário do Brasil são os índios hoje. Quando existe no Brasil a exceção de terra... Proteção para os índios, mais que eles têm? Mais que eles têm? Você a lei? Paulo, gostaria de saber onde Luiz Coronel tirou esta estatística sobre o prefeito do PT de Rio Grande. A gestão do nosso prefeito é péssima. José Luiz, de Rio Grande, respondendo. Eu tirei, eu li as pesquisas. Mas quem fez pesquisa lá em Rio Grande? O mesmo instituto que fez as pesquisas aqui de Porto Alegre. O mesmo instituto. Qual é o instituto? Eu não sei o nome, porque eu não lido com isso diariamente, mas eu sei que é o mesmo instituto.
Olha, é muito bom trazer esses dados. Eu vou procurar trazer esses dados. Eu acho que o Sartori está fazendo lá na casa dele uma cédula, trazendo para cá o Maru, conversando, para fazer o presidente. Foi iniciativa do Paulo Sérgio, hein? Senhores, chega desse papo de base institucional sem rompimentos desse status quo que está aí. Não haverá mudanças, intervenção militar, já é o que eu desejo. O Júlio está dizendo aqui. Desejo, mas não vai acontecer, Júlio. Desejo, mas não vai acontecer. Doutor, mas vem como... Olha aqui, a sociedade está respondendo aqui. Doutor, mas é uma parcela. Vamos falar. O risco é que tem uma parcela importante da sociedade que quer os militares, mas tem uma parcela também que não quer. E aí Entre nós temos um qualquer conflito. candidato do PT e o Bolsonaro, sou Bolsonaro de olhos fechados. Sérgio Mate, de Sapucaí, dá até o telefone dele. Paulo, eu vejo aqui na mesa tantas vezes essa paixão institucional, que eu acho correta. Agora, se nós formos levar isso a termos absolutos, nós estávamos ainda com o regime da escravatura. Porque há um momento na história em que o estabelecido é rompido por realidades novas. A história é feita de rompimentos profundos. Mas eu lhe pergunto, nós temos opção de ter uma postura diferente do que essa, de pautar os nossos entendimentos de uma maneira institucional? Não. Eu comecei dizendo hoje que política é a arte dos acordos. Agora, acordos justos e éticos, não é? Não é? Agora, o que eu quero dizer é que, historicamente, imagine o seguinte, não tivesse havido a Revolução Russa, os czares estavam lá numa Rússia feudal. Naquele momento foi uma revolução. 1917. Senhores, não subestimem a força das ruas. O movimento que desencadeou os acontecimentos de 2013 e depois do impeachment iniciou-se com um aumento de 25 centavos nas passagens de ônibus. Será que agora não cabe? Não foi isso aquilo. Aquilo é muito bem que foi com as pedaladas fiscais. Começou com as pedaladas ali, começou com toda aquela confusão. E foram se somando. Está falando dos movimentos que começaram em Porto Alegre aqui, com aquele aumento de 25 centavos na passagem. Agora eu quero saber se vai ter aumento da passagem. Vai ter o lado de conta? Não, o Nardes. O Nardes ali. Eu acho que não deveria ter havido o impeachment. Tinha que deixar o governo ir até a sua última hora, encarando sua realidade, ser julgado serenamente. Isso aí tumultuou, criou uma alternativa de poder. Mas não foi julgado institucionalmente? Não sei, nós estávamos passando aqui da ilegitimidade do Congresso, né? Não é que estava passando? Mas tinha as regras do jogo que foram obedecidas, as regras do jogo. Portanto, houve. Não houve golpe. Não houve golpe. Para que haja golpe, é preciso que um poder venha usurpar o poder dos outros, que seja proibido o direito de reunião, que a imprensa esteja cerceada. Nada disso aconteceu. É isso que eu dizia para minha filha. Minha filha, tu podes achar ilegítimo. Golpe pode achar detestável. Vou te fazer uma pergunta. 64, a imprensa estava cerceada? Estava favorável? Grande parte dela favorável? Não, eu queria saber se estava cerceada pelo governo. Não estava. Não estava. Então já um argumento teu desaparece. De um motivo para... Mas houve golpe por quê? Mas tão logo assumiu o poder, cerceou toda a liberdade da imprensa. O que caracterizou como golpe. O governo militar tão logo assumiu, cerceou toda a liberdade da imprensa, desfez o parlamento. Dizendo que não pode ter revolução, porque primeiro a imprensa estava cerceada. Não é isso que eu disse. Eu disse então, caracteriza o golpe. Institucionalmente, aqui está o velho professor de direito de ciência política. Caracteriza o golpe. Um poder que cerça o direito de reunião, que cerça a atividade parlamentar, que obstrui a liberdade da imprensa. Tudo isso aconteceu em 1964. Aonde? Por isso é golpe. Em 64, pelo contrário. Não houve fechamento do Congresso? Não houve a cassação de mandatos? Depois do golpe militar. Sim, mas aí se caracterizou o golpe. Aí se caracterizou o golpe. Mas depois do golpe. Mas tu quer dizer que não houve o golpe militar em 64? Houve. Então, porque não foi um golpe militar, foi um golpe civil. Né? Quem declarou a vacância do cargo foi o presidente do Congresso Nacional. Qualquer pessoa que tenha a cabeça em cima do pescoço sabe que as condições históricas daquele momento eram assim, um bando de jovens afoitos, com uma pregação ideológica incendiária, sem mínimo pragmatismo, sem a mínima força política para executar o seu projeto, que bastou um apito para tudo isso desandar, não é? Então, o que houve, no meu entender, é que houve um exercício de poder excessivo da repressão. Não precisava isso.
Não precisava isso. Eu me lembro que eu era um menino na casa estudante, quando vi, fui expulso para a rua. Não sabia por quê. Aí me proíbem de passar na Riachuelo. E eu perguntei para o coronel interventor, toda a Riachuelo ou um pedaço? Ele disse, toda a Riachuelo. Quer dizer, era uma coisa assim excessiva, Paulo. Mas então tu tem que justificar por que se justifica um golpe. Ou tu acha que nunca se justifica? Não, disse que em determinados momentos da história, a história perde rupturas. Foi o que eu disse. Mas o Paulo Sérgio, o momento atual não é necessário o golpe. Não é necessário. Eu não estou defendendo o golpe. Mas quem defendeu então? Qual é a minha defesa é o seguinte, a Lava Jato poderia tomar... Lá no Sartori, vai lá, vou te dizer, as maiores figuras de Porto Alegre, a Lava Jato, ela se tornaria já um sucesso se pegasse todos esses envolvidos, fizesse um acordo com eles, anistia geral, ampla e restrita, devolve 30% que roubou e fica banido da vida pública de eterno. Vão começar, extingue os partidos políticos. Sim, mas seria. É isso que eu quero. Essa é a pregação que eu faço. Mas esse é o início de uma verdadeira reforma política que vai fazer. Isso. Que tem que ser feita por uma constituinte eleita para isso aí por 4 anos só. Que parte dela teve nas mãos do senhor Gilmar Mendes para fazer e não fez. Aí tu vai participar, Sartori. Tu participa, Coronel? Eu gostaria de participar. O agro perde espaço, né? Perde espaço. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Todo mundo super safra, feliz da vida. E por que eu estou vendo tanta gente chorando com toda essa super safra que está aí? Acontece que tem uma situação muito particular. Esse ano, a safra nossa do Estado é uma safra recorde. Tá? A interesse foi 19,5, 20. Os números oficiais de governo são absolutamente... não têm credibilidade. Tá? É uma safra grande. Acontece que o histórico se reporta a metade do ano passado para cá, quando nós tínhamos no mercado uma conjuntura internacional de preços altos, uma moeda de 4 por 1, que permitiu o preço de R$90 a nível de produtor. E naquela época, eu aprendi com um velho amigo, Inter von Hay, depois dos 40, tu olha nos olhos e diz em voz alta o que tu pensa. E eu boto a cara para bater, como você bota a cara para bater, e você também. Nós 5 aqui botamos a cara para bater. A mídia, uma parcela da mídia, foi absolutamente irresponsável. Todo mundo sabe qual foi a rádio, todo mundo sabe qual foi o jornal e todo mundo sabe quais foram os canais de televisão que disseram, não venda a 90 porque vai a 100. E o produtor não vendeu a 90 e hoje está vendendo a 60. Nunca nós passamos de um ano para o outro, como esse ano, com ainda 3 milhões de toneladas de soja do ano passado para esse ano por vender. E o produtor vendeu. Por quê? A mídia, às vezes, não tem consciência da importância que ela tem como formadora de opinião. A mídia tem muita força. É tremenda, é dramática a força que tem a mídia. E muitas pessoas não têm o preparo para, junto à sociedade, assumir a responsabilidade daquilo que elas dizem. E esse é um caso. O prejuízo para o Estado é catastrófico. Nós não temos 50% da safra comercializada, na tua região deve ser mais ou menos isso. Aí. Tá? O produtor deixou de vender a 90, porque disseram que ia a 100, e hoje está vendendo a 60. Hoje o mercado levou mais uma paulada, porque o clima nos Estados Unidos está caminhando bem. Bolso vazio. Isso dizia a verdade. Safra cheio, bolso vazio. Não chega a ser bem. Não chega a ser bem. Safra cheio e os bolsos vazios. Não, mas não é bem assim, porque mesmo vendendo a 60, produzindo 60 por hectare, dá mais 3.600. O produtor não gastou 3.600 para fazer uma lavoura. O Pedro sabe disso. Só que a lucratividade é muito pequena, perto daquela que foi. Poderia ser. E eu tenho falado do caso do arroz também, não só na soja. O arroz hoje, a situação do arrozeiro nosso é catastrófica. Sim, o arrozeiro hoje. Hoje, praticamente, grande parte dos arrozeiros estão alijados do crédito oficial. Então, eles vão buscar recursos financeiros em firmas. É um histórico terrível. E aí, a taxa de juros, em vez de ser 7%, 8% ao ano, passa a 3% praticamente ao mês. Quer dizer, isso é um suicídio econômico. Né? Quer dizer que nós não estamos vivendo um ciclo fértil e otimizante, como foi o ciclo do café, por exemplo, de São Paulo. Nós passamos um ciclo virtuoso de commodities no mundo, inclusive fazendo uma análise global um local, que foi o período 2007 e 2014. Preços dolarizados altos, tá, que realmente o produtor ganhou muito dinheiro. De lá para cá, os preços dolarizados caíram, houve uma compensação com a desvalorização da nossa moeda, só que agora nós não temos mais uma relação de dólar real de 4 por 1, como foi o ano passado,
está em 13,15 por 1, e os preços internacionais ainda estão acima da média histórica, mas bem abaixo daquilo que tiveram nos últimos anos. Ou seja, o detalhe é que a conta fecha, mas a referência fresca que nos vem à memória é o que teve o ano passado. Então, quando se tinha... Porque se o produtor gasta R$ 2.500 por hectare e colhe, na média do estado, 50 sacos, ele tem um custo de 50. Se ele vendeu a 90, ele ganhou 40. Se ele vende a 60, ele ganha 10. O lucro dele é 75% menor. É catastrófico. Catastrófico. E a pecuária também é uma situação muito grave. Isso é uma situação que você domina. A pecuária sofreu mais ainda, né? A pecuária está com... Por que nós temos gado ainda livre de aftosa com vacinação? Por quê? Eu como médico veterinário, eu sou acalentado há muitos anos que nós tínhamos que terminar com a vacinação. A partir do ano que vem, o governo federal vai começar a retirar da vacina. Santa Catarina não tem vacina? Faz 12 anos já. Travessa do Rio não tem? Sim, mas tem um histórico. Tem um histórico. Tem um processo. Lá favoreceu muito a carne de suíno, né? Que eles exportavam. Mas nós sempre partia. Agora, o Brasil como um todo. A partir do ano que vem vai ser claro, com um embasamento técnico, sorologia, tudo, vai ser retirada gradativamente da vacina. Já vão diminuir dos 5 ml, baixar para 2, vai ser retirado um vírus, tem o A e C, vai ser retirado o vírus C. Então já vai diminuir os volumes ali. E a partir do ano que vem já começamos a retirada da vacina, eu acho que até 2021 é a previsão, que todo o Brasil fique de aftosa sem vacinação. E quanto tempo vai demorar para recuperar a credibilidade da carne brasileira? Que foi conquistada a duras penas. Isso aí E dizer que nós importamos carne de Chernobyl. Importamos carne de Chernobyl. E agora estamos buscando mercados grandes aí, com essa carne fraca, com esse problema aí. Retornamos aí a suspensão das importações. Hoje, a diferença da São Gabriel tem um frigorífico que é a Bate-Equinos. O único Bate-Equinos do estado Floresta, lá no frigorífico. 200 e poucos funcionários. Infelizmente, com a Europa suspendeu a importação. Tem 200 e poucos empregados, fechou lá. Mas o nosso histórico de comércio de carnes para o exterior se remonta desde a rodada do GATT de 76. Quando a incompetência do Itamaraty, exatamente, incompetentes poliglotas incompetentes do Itamaraty, no acordo de comércio bilateral Brasil-Uruguai-Brasil, por exemplo, o acordo bilateral de comércio Brasil-Argentina. O Brasil era obrigado a comprar 4 milhões de toneladas de trigo por ano da Argentina, a Argentina não era obrigada a vender. Acordo bilateral de comércio. Mas com a Argentina, Uruguai e Paraguai, acordo bilateral não tem fundamento. E a conta Hilton? A conta Hilton. Essas questões levadas de maneira irresponsável pelos nossos governos e pela mídia, até pelo judiciário, levam a um descrédito imenso. Eu estava em Nova Orleans quando deu esse negócio da carne fraca. E lá eu tenho um primo meu, Arden, que ele é cônsul brasileiro no Texas. E ele ficou impressionado com a condição desse processo. Foi logo após isso aí. Lá, não deixa de acontecer lá essas coisas também. Acontece nos Estados Unidos. O que fazem lá? Só que eles abafam. Acontece o processo, ele pega o culpado, vem cá, faz a investigação, tem o resultado, por exemplo, aconteceu isso, os polícios falaram, esse problema está resolvido. Aqui não, o nosso governo expõe o processo. Exatamente. Expõe o processo. Pedro, quando apareceu o primeiro caso... Isso acontece em todo mundo. O primeiro caso de vaca louca nos Estados Unidos, na Califórnia, o que disseram no americano no dia seguinte? Tem um caso de vaca louca, mas não é nossa, é canadense. Encerrou o assunto, acabou o assunto. Aqui não. E resolveu o problema, né? E resolveu, quer dizer, tomou as medidas. Até quando vamos assistir esta anarquia política, econômica e moral que estamos vivendo? E a gente não faz nada. Qual a opinião da mesa sobre o tema? Nós temos que ir ponto final ao Marcos de São Lourenço do Sul. Ponto final com Gimo, FCDL e Quem Comércio. A minha colocação para você, meu recado para você é bastante simples. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final é do Luiz Coronel, mas antes tem que trazer aqui o Jorge Ricardo. Paulo Sérgio Dias Reis assistiu um pequeno trecho, um debate, onde ficou escancarado que a Previdência Pública é muito mais deficitária, atingindo milhões de pessoas, a menos que a Previdência Social. E ninguém fala em reforma. Jorge Ricardo. Agora eu estou com o site aqui do Governo do Estado. Foi feito. Que se chama, eu estou aqui, eu sei o salário de todo mundo do governo do Estado. Está aqui. Publica. Sabe qual é? Mais alto. Sabe qual é o... Mais alto. Como é que abre aqui? Eu vou te dar, tu pode botar pilas...
dá espaço RS. Tu baixa o aplicativo, sabe de todo mundo. Homenagem ao Pila. Tem 250 WhatsApp que não abriu hoje, Paulo Sérgio. Tem. E quantos e-mails eu não abri hoje? 2.163. Por isso que eu te disse, ele janta 5 vezes por noite. Vamos ao ponto final, Luiz Martino Coronel. Pois é, eu sempre repito que eu gostaria que o ciclo da soja, da riqueza agrícola, se projetasse sobre o Estado como o ciclo do café se projetou, criando uma verdadeira revolução cultural e política em São Paulo. Essa questão de como se repercute o ciclo em bem-estar social é a grande questão para mim. Né? Como repercute em bem-estar social. Luiz Coronel, tu vai ganhar o teu primeiro jeton hoje aqui, o Chá Sanitas. O Júlio Motim vai adorar aqui. Semana passada só tinha aqui médico, secretário da Saúde, só não estava o Pedro Westphalen. Eu não pude vir semana passada. Não pôde vir. Eu estava em Brasília. Brasília. Estava o Luiz Pereira Lima e o Santa Helena aqui. Então, FIT, laranja, Momento Energia. Que maravilha. Aqui, ó, o teu Não tem chá de pera aqui? E um chazinho com mignons das reservas. Tudo isso? Doutor Sartori. Tá bom. Esse é dele. Eu sei, dele. Eu estou ajudando, Se tu fizer um bom ponto final, tu vai levar também. Se tu fizer um bom ponto final, tu leva os dois. Tá, um rápido comentário. Olha aqui, tu encontra o Sanitas na rede Panvel e na rede Zafra. No Zafra. Qualquer lugar. Bom, eu vou fazer uma degustação. Eu vou fazer uma degustação com esse gentil brinde, depois na sequência, aquele que eu escolhi eu vou comprar. É procedente essa colocação e essa revolução com consequências para a sociedade aconteceu. É só olhar o que aconteceu no interior do Estado. Aconteceu, está acontecendo, vai continuar acontecendo, não de maneira tão contundente como foi o ciclo do café, o ciclo da borracha, todos os ciclos como estiveram no Brasil. Mas aquele último telespectador que passou a mensagem, por quanto mais tempo? Quando você é repetitivo na minha colocação, quando se tem consciência, passa a se ter responsabilidade, nós temos que botar a cara para bater e participar e fazer parte do movimento que tem que reverter a situação. Acredito que está acontecendo, o Brasil está melhorando, nós vamos deixar um país melhor para nossos filhos, que essa maracutaia está sendo escancarada, está muita gente presa, vem muita bomba pela frente, as delações que estão em andamento, vem bomba, está melhor, está podre, mas vai ficar melhor. Sanitas para ti. Acho que depois dessa eu preciso do chazinho. Camomila. Da Dimed, tem, olha, eu acho que a demanda vem das patas da lebre e as decisões no lombo das tartarugas. Tarso Teixeira, de São Gabriel para o Mundo, nosso presidente do Sindicato Rural de São Gabriel. Exatamente, São Gabriel é uma cidade que orgulha não apenas Pode fazer uma lembradinha para estadual com o festival para federal. Não, seria o maior prazer. Está feito. Tá feito. E São Gabriel é uma cidade, a terra dos marechais. Tem uma rica cara de arenista ele. Tem. Eu sei que tem, no fundo tem, no fundo é. É uma cidade que orgulha não apenas ao Rio Grande, mas ao Brasil. Terra dos Marechais, Atenas Rio-Grandense e Princesa das Coxilhas. Das cidades mais bonitas, limpas, organizadas, promissoras e seguras do Rio Grande do Sul. E acolhedoras também. Mas grave esse comercial. Grave esse comercial. Eu diria isso sem falar em São Cepé. São Cepé. É a terra natal. Mas depois de São Cepé. Tarso para levar também aqui, ó, da nossa Dimed Sanitas. Então, só vou falar, se aproveitar para fazer um marketing da feira que vai acontecer agora. Feira de São Gabriel. A 33ª exposição Feira de São Gabriel é a quarta mais antiga do Estado e a terra natal do nosso Joaquim Francisco de Assis Brasil. Então, é uma exposição feira que se realiza 83 anos de forma ininterrupta, né? Todos convidados, de 29 de setembro a 8 de outubro. Paulo Sérgio foi homenageado lá, nós fizemos um grande baile lá. Merecidamente. Eu e quem? Foi o Cairoli. Eu e o Cairoli. Naquela época foi a noite mais fria, 6 graus. 6 graus. E foi uma bela festa, né? Bela festa. Um baile. Vai fazer tempo que eu não vi. E vamos homenagear o Quinto da Mesa, vamos ver se homenageamos esse ano para aparecer essa Gabriel. Eu vou te ajudar a escolher aqui, vamos olhar bem isso aqui. Então, vamos fazer. Tu fica de jurado. Te virar também. Secretário de Transportes do Rio Grande do Sul, Pedro Westphalen. Olha, no momento em que o Brasil vive uma séria e grave crise de segurança, o Rio de Janeiro, lamentavelmente, vive até um risco de desabastecimento. Estão roubando os caminhões que chegam no Rio de Janeiro. 28 caminhões no mês. Migraram da droga para saquear caminhões que já chegam em centrais e lá já estão as caminhonetes prontas para levar os produtos para o...
Então, eu quero saudar aqui o Rio Grande do Sul, apesar das dificuldades que tem, ao governador Sartori. Sabe o que quer dizer Sartori em italiano? Não. Costura. Costura? Por isso que ele sabe, por isso que ele é governador. E sabe costurar bem. Sabia. Sartori é costura. Você é um costurador. Então, eu quero saudar aqui a formação de novas turmas de brigadianos. 3 novas turmas foram formadas. Já neste governo, embora seja insuficiente, se sabe disso, foram contratados aproximadamente 4 mil brigadianos entre SUSEP, brigadas e trazidos da reserva. E foi lançado o concurso para 6.100 novas vagas na segurança pública. É pouco, mas é o início da reestruturação, da ostensividade que precisa ter o Estado do Rio Grande do Sul, bem como a abertura de novas vagas em presídios. Foram 144 recentemente em Canoas, mais o número de vagas nesse final de semana. Ainda falta muito? Sim, falta muito. Mas é o início de uma recuperação de um Estado que estava completamente destruído e detonado na área de segurança. Temos que celebrar isso aí e aproveitar a mídia de grande audiência, que é a nossa mídia, para dar notícias positivas e para dizer para o ladrão, olha, te cuida, porque tem polícia. Eu vi esses dias numa emissora daqui, uma notícia que me deixou triste. Fizeram um assalto Encantado, e fizeram mesmo. Assaltaram uma joalheria no centro da cidade, isso é legítima falta de segurança. Só que você dizer que eles foram presos logo em seguida. Assaltaram e foram presos. Então, vai assaltar, vai ser preso e vai levar tiro. É o que precisa fazer. A mídia tem que falar o que está acontecendo. Parabéns, Pedro. Fale, já entrega para ele lá. O Chassani está... Ô, Paulo, tu te lembra? Vou tomar um uísque com vocês aí, depois um chazinho. Eu vou até contar de novo essa história, que tem graça. Havia um alarme que o leite estava com um gosto de gasolina. E como era o nome daquele grande humorista que disse: a vaca traiu o touro com o trator? Olha aqui, ó. Espetáculo. Um abraço aqui para os aniversariantes. Desembargador Clóvis Fernando Desembargador Carlos Fernando Chuque Santos está de aniversário. O Fernando Ernesto Correia, de aniversário. O João Antônio Dibe, o Jaime Ardila, que foi presidente da GM, nosso querido amigo, Tarcísio Zimmermann. O deputado de aniversário. A Iole Fatione, esposa do nosso Vitor Fatione. O Ayrton Rico, teu colega, está de aniversário também. O Alexandre Esperotto, um grande abraço para o Esperotto. O Carlos Engels, também de aniversário. Olha, infinidade aqui. Todos os aniversariantes de hoje. Vamos ver se do outro lado tem. Sebastião Melo, de aniversário. O Lucas Pereira Lima, filho do nosso médico também. Do Luiz? Do Luiz Pereira Lima. Desembargador Amir José Sarti. O Álvaro Boésio. Renatinho Borghetti, de aniversário. Olha, eu vou telefonar para ele. Um abraço para ele também. Esse foi aniversariante de domingo. De sábado, destacando alguns, Luiz Telmo Ramos, que é o diretor de criação da Matriz. E deu Horte de Itapera. O Eduardo Cairoli, filho do nosso Cairoli, estava de aniversário sábado. Um abraço a todos, portanto. E um abraço ao nosso Armando Ross, que manda aqui no celular do Sartori. Parabéns pela sua participação no Pampa Debates. Um grande abraço. Tu veio e o Ney não mandou nada. Ele está assistindo o programa. Não, mas ele vai passar. Quando termina o programa, ele passa. O Arthur da Távola tinha uma frase sobre aniversário triunfal. Dizia: sopra-se o bolo com as velhinhas, não para que se apaguem as luzes que iluminaram nosso caminho, mas para que novas luzes possam ser acesas. Olha aqui, ó. Que infinidade de... Olha aqui, eu estava passando e encontrei aqui, ó. Deus ouça o Sartori, que diz as coisas estão melhorando. Um abraço, Joaquim. Por aí vai uma infinidade de e-mails aqui, olha aqui, o Sartori não tem como. Impressionante. Obrigado, Luiz Coronel. Obrigado. Nosso poeta médio. Tem um poeta maior, ele é o médio. Depois que morrer vai ser o Big, poeta do Rio. Feito a minha obra, eu estou vivo. Mas... Humildade é o predicado de quem pensa grande. Quem pensa pequeno morre agachado. Tarso, felicidades lá na nossa São Gabriel. Mas ele é de São Cepé. São Cepé. Obrigado. Meus grandes amigos. Aliás, o Léo está fazendo um trabalho excepcional lá, hein? O Léo. Vai lançar lá. Fique agora com as notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais da nossa TV Pampa. Lá, o Jornal da Pampa, como aqui, são apresentados pelos nossos colegas. Aqui eu tenho que falar na Vera Armando, né, que reclama quando eu não falo. Tem que culpar a produção que não bota os nomezinhos ali, viu, Vera? Obrigado, boa noite e até amanhã.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.